na Toca da Raposa? Guto Rabelo, tem novidade, tem atacante novo na área, Wanderson tá por aí, Guto? Me conta. Fala, Maurício, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Tá sim, o Wanderson chegou ontem, né? Inclusive teve contato com o técnico Leonardo Jardim, com os novos companheiros. Atacante que veio do Internacional, tem 30 anos de idade, assinou contrato por 3 temporadas. Hoje o Wanderson já fez inclusive o primeiro trabalho por aqui, foi uma atividade física à parte, porque os companheiros dele participaram de um jogo-treino. Rolou um jogo-treino aqui na Toca entre o time profissional e o time sub-20 do Cruzeiro. E aí foram 4 tempos de 30 minutos. Nos 2 primeiros tempos de 30 minutos, o Leonardo Jardim escalou um time e nos outros 2, outro time. E não teve definição de time titular não, viu, gente? Ele mesclou vários jogadores. Nos primeiros 60 minutos, digamos assim, 2-0 para o time profissional. Matheus Pereira e Bolassi fizeram os gols. E aí, nos outros 60 minutos, 5-0 para o time profissional. 3 gols do Gabigol, 1 do William e 1 do Caio Jorge. Foi um sabadão de muitas observações aqui na Toca da Raposa do técnico Leonardo Jardim nesse jogo-treino do time principal contra o time sub-20. O Cruzeiro ainda pretende fazer mais atividades como essa, inclusive um amistoso, possivelmente contra o Botafogo, mas o clube ainda não confirmou oficialmente. Volto com você, Maurício. Valeu, Gutão! Vocês notaram que o Pedrinho falou, na sequência entrou essa sonora do Wanderson. O Pedrinho meio que um compilado, né? Ele falou do Wanderson, mas citou outras peças também, citou a questão do Ronier, Lohan e também na questão do goleiro e tal. E na sequência a gente colou aí essa sonora do Wanderson, agradecendo ao Samuel Venâncio, que nos cedeu essa sonora da chegada do Wanderson. E aí a pergunta, então, ou as perguntas lançadas, né? Se vocês entendem que o Wanderson possa ser importante para esse período, essa transação aí do Lucas Ronier, que aliás ontem perdeu o pênalti, mas é bom jogador. E ele também citou que não vai trazer goleiro, enfim, uma passada em todas as declarações do Pedro. O Pedrinho, quando ele fala do Wanderson, ele fala que o Cruzeiro precisava de um extremo, então tá aí o extremo. A pergunta que eu faço para vocês, pra gente debater, é se o Wanderson é realmente o extremo, ou ele mantém o mesmo nível dos jogadores que estavam ali. Desculpa, tá usando esse termo, mas eu queria levantar essa questão com meus amigos. Não tenho certeza. Não sei. Não sei responder. Não tem como ter. Mas assim, a gente... Porque, por exemplo, se traz o Dudu, vamos pegar aqui pensando. O Cruzeiro tivesse... Se traz o Luiz Araújo. Não, vamos falar do Luiz Araújo. O Luiz Araújo é o extremo. Eu cravaria. Isso. É o extremo. É o extremo. Porque uma coisa... Também não sei, cara. Mas o Valor, é que assim, quando eu falo isso é porque assim... Não, claro. Uma coisa é dar errado o Luiz Araújo. Outra coisa é dar errado o Wanderson. São níveis distintos. Eu acho o Luiz mais jogador do que o Wanderson. Muito mais jogador. O Wanderson é um nível de risco maior. Mas não acho que o Wanderson seja mau jogador. Não, tá? também não. Também não acho. Mas eu acho que é mais uma aposta. E assim, pelos valores envolvidos, eu acho uma boa aposta. Ok, não, e eu também acho para resolver a parada lá que tava do imbróglio. Aí eu entendo e são negociações que são feitas naturalmente dentro do esporte para pegar e acabar com uma celeuma que tava virando uma grande novela, essa questão dos valores lá envolvendo ainda o Wesley na transferência Cruzeiro Internacional. Eu só não vejo ele, e eu tô pensando com a cabeça do Cruzeiro mesmo, nesse momento, pensando com a cabeça do Cruzeiro. Eu acredito que no Cruzeiro mesmo ele sabe. E aproveitamos a oportunidade de ter mais um jogador que pode ser importante para a temporada, mas que ele não é o nome que o Cruzeiro esperava. Eu acho que trabalhos de técnicos transformam rendimentos de jogadores. Tô nessa. Eu vou citar um exemplo do Atlético, do Coelho, que começa de uma forma acima do que todos aqui esperavam, certo? Sim, a gente não sabe se vai chegar durante a temporada inteira. Mas a gente tem que trabalhar com o recorte atual, tá certo. E eu acho até bom esse exemplo, porque o Coelho é justamente o cara que eu não tenho certeza de que será esse nome na e assim, tecnicamente, eu acho o Wanderson até mais jogador do que o Coelho. E eu tô falando isso, torcedor do atleticano, não é pra nenhum tipo de demérito do Coelho. Eu acho que fisicamente ele é bem mais forte do que o Wanderson. Eu tô falando isso pra ilustrar que um bom encaixe de time, um bom trabalho do técnico pode de repente fazer com que o cara já se sinta muito à vontade para jogar, feito o Coelho, o Rony, mas pegando o Coelho mais, que é um jogador que joga nos dois extremos, tanto esquerdo quanto direito também. Isso pode acontecer com o Wanderson. 100% com o Valor. Sim, olha só, sobre encaixe, como que é curioso quando a gente fala a respeito de encaixe, eu vou usar um outro exemplo de um outro time.
Ontem nós vimos um Botafogo que manteve totalmente a base, mas que perdeu o encaixe. O encaixe do Botafogo hoje não é mais o mesmo que foi na temporada passada. E você vê um Barbosa jogando muito mal. Um Barbosa que era totalmente, era assim, o zagueiro do campeonato. Todo mundo falava muito bem. Quando a gente ia bater papo sobre zagueiro, a gente falava do Barbosa. E ontem o que a gente viu foi um Racing dominando totalmente a equipe do Botafogo, justamente por causa da palavrinha encaixe. E quando o encaixe acontece, ele veio pro Coelho e ele pode vir também pro Wanderson no Cruzeiro. Só destacar que é o 11º reforço do Cruzeiro na temporada 2025. Mas era uma necessidade, né, Valor? Eu não tô questionando o número. Pra mim, se tem uma coisa que eu não vou fazer é questionar o número. Eu falei, mantenho uma frase aqui, o HG pediu corte, nem precisaria. Eu disse que se o Leonardo Jardim requisitasse 10 reforços, o Cruzeiro deveria fazer o esforço para atendê-lo, mas não foi o caso. A gente já ouviu ontem o Pedro Lourenço falando até que ele avaliou bem o elenco e gostaria do extremo. Mas só para destacar, né, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, tá na hora do Cruzeiro virar um time. Quando a gente pega porque são muitas peças no Brasil mesmo fez, eu não vou nem colocar... Mas aí é o que o próprio Pedrinho trouxe ontem. O erro da manutenção do Diniz. É o que erro, eu acho que é o grande erro do Cruzeiro. Cruzeiro. O erro da manutenção do Diniz e outro ponto que ele abordou também, o desequilíbrio. O elenco é desequilibrado. Em que ponto? O desequilíbrio pode estar até nas 11 contratações. Sim, porque a partir do momento que o técnico chega, avalia bem o elenco, diz que só precisa de um reforço. Onde é o desequilíbrio? Então, vamos lá. É uma boa pergunta. Quantos extremos que o Cruzeiro tem hoje? Cara, Dudu, vamos lá. Lautaro, vamos contar já o Wanderson que chegou, Bolassi e Marquinhos. São 5. O Bolassi já foi usado pelo lado e como centroavante. Centralizado. Eu ainda traria mais um, tá? Eu acho que... Então, acho que eu falei com você dois, você lembra durante a semana? Eu tô com valor nessa. E eu acho que a vinda do Lucas Ronier, ela pode acontecer. E aí é feeling com um pouco de informação. É que o Pedrinho não negou, né? Descarta. Ele só falou questão de valores. O único que ele fala que já esqueceu é o goleiro. Isso. Gabriel Vasconcelos. Que de fato o Cruzeiro cogitou. O próprio Pedrinho fala que cogitou, mas que não viria porque o técnico foi convencido. Só é importante usar as palavras do Pedrinho. O Wanderson teve aprovação do Leonardo Jardim. Não, mas qualquer cara que for trazer, aprovação não é apontar. E por isso que eu estou falando. Mas não vai acontecer de apontar. Então. Exceto que seja um caso muito específico. Isso que eu estou falando. Eu creio que o Luiz Araújo foi apontado pelo Leonardo. O Leonardo pegou e falou assim, lá no Flamengo tem um cara que me encaixaria muito bem. E o Cruzeiro foi tentar. Não deu certo. É que sabe uma coisa? O Wanderson, pra mim, ele soa como oportunidade de mercado. E o Cruzeiro pegou e fechou esse negócio pra embalar tudo. Eu acho raro, e é raro mesmo, o técnico chegar e falar assim, eu quero aquele cara. Exceto que seja um cara assim... Ele pede características. E aí o seu scout te mostra, passa pro técnico, o técnico aponta. Não, beleza, pode ser. Então assim, honestamente, eu acho que o Cruzeiro ainda pode trazer mais um ponto. O Pedrinho não ia chegar aqui e falar, não, vamos trazer mais um ponto. Porque senão você invalida muita coisa. Mas também não disse, como o Gabriel Vasconcelos, que ele disse que não viria, do Lucas Ronier ele não disse. E eu acho que se o Coritiba ele falou que não gastaria esse valor. O valor. Mas às vezes... Só lembrando, 5 milhões de euros por 50%. Essa já é a segunda pedida do Curitiba. O Curitiba pede a primeira de 10 por 100. Foi 100. E a segunda 5 por 50. Que é basicamente a mesma coisa. Primeira, viu? Era dólares, mudou pra euro agora. O que me passaram era dólares. Mas hoje tem uma diferença irrisória. Mas faz uma diferença quando você coloca tantos números, né? Tantos zerinhos. É muito pequena a diferença. Mas, enfim, o grande ponto pra mim aí é que, assim, se o Coritiba baixar, aceita 3, 3,5, 2,5, o Cruzeiro vai fechar com o Lucas Ronier. E eu acho que seria uma boa aposta também. Aí você fala, pô, Thiago, mas uma aposta de 2,5 milhões, uma aposta de... dá 6, 2,5, 6, dá 3, 15 milhões de reais, eu acho válida. Pô, cara, você paga ali 2,5 milhões de euros, por exemplo, que seja por 50% de um garoto,
Nossa, mas será que o Cruzeiro vai fazer essa mágica de 5 Não, dei um exemplo, aqui. Eu não sei nem qual o valor que o Cruzeiro toparia. daqui a pouco o Cruzeiro pode colocar algum atleta que, de repente, o Coritiba não tem sendo interesse. Japa. Né, que não sendo Japa. E aí o negócio pode virar. Eu tive o cuidado também de chamar o Leonardo Oliveira. É isso aí, abençoadas e abençoados, Nação Celeste. Eu sou o Luiz, eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias de mercadão da bola do Cruzeiro. Cruzeiro acaba de acertar a contratação do atacante Wanderson, né, ex-internacional. É um jogador assim, não é aquele extremo, né, dos sonhos do torcedor cruzeirense, mas é um jogador que pode agregar e ajudar muito, né, durante essa temporada. O Leonardo Jardim aprovou essa contratação, é um jogador muito interessante, então estou muito otimista, né? Vamos torcer para que o Wanderson chegue, vista a camisa e não sinta o peso, né, de jogar no Cruzeiro, né, o peso da pressão, né, do torcedor, né, cruzeirense. Eu tô muito otimista, vamos torcer para que tudo dê certo e que o Cruzeiro possa, né, achar um time ideal, né, um time titular e consiga fazer esse time jogar e consiga dar títulos para o torcedor cruzeirense, que é o que todos nós queremos. Tem outros nomes aí circulando, né, tem outros nomes de extremo circulando que o próprio Leonardo Jardim pediu, né, são jogadores, sim, esses jogadores como o Luiz Araújo, né, foi pedido lá atrás, né, o Cruzeiro não irá desistir da contratação desse jogador, mas agora é ter calma e ter paciência. A diretoria do Cruzeiro vem trabalhando nesse extremo. Luiz Araújo, né, assim, o técnico Leonardo Jardim ama o Luiz Araújo, gosta muito do futebol dele, e para ele chegar no Cruzeiro pode ser questão de tempo, né, pode ser tanto nessa janela como na janela do meio do ano. Então é ter calma, esperar, saber esperar. Vamos torcer para que tudo dê certo, que o Cruzeiro possa, né, fazer um time, né, muito qualificado nessa temporada. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!